Presidente, senhores funcionários, o que me traz aqui nesse momento foi uma pequena, mas significativa matéria, aliás não matéria, uma nota que saiu no Jornal Extra de hoje, dia 14 de março de 2012, que diz o seguinte: relatora, o futuro da deputada Janira Rocha, PSOL, passa pelas mãos da colega Graça Matos, do PMDB. Caberá à Graça dar um parecer à mesa diretora da Assembleia sobre o pedido de cassação apresentado por Cidinha Campos, PDT. Uma nota pequena, mas bastante significativa, e eu quero falar um pouco sobre essa nota. Primeiro, eu acho que a despeito da informação que é válida, né? Eu, por exemplo, fiquei sabendo ontem de que o presidente da casa teria nomeado a deputada Graça Matos para ser relatora da possibilidade ou não da minha punição, né? A partir do pedido da deputada Cidinha Campos. Fiquei sabendo por um dos representantes da mesa diretora, que extraoficialmente me deu essa informação. Não recebi ainda nenhuma informação formal da mesa diretora. E fiquei sabendo também, enfim, da dimensão disso na medida em que vejo na imprensa essa nota. Primeiro, eu acho que é importante dizer que esse pedido de cassação que foi feita pela deputada citada, faz parte de toda uma trama, digamos assim, que foi montada em torno de todo um operativo que foi montado pelo governo do Estado, pelo governo federal e pelo governo da Bahia, no sentido de desarticular a luta dos bombeiros e a luta pela PEC 300 a nível nacional. Qual o crime da deputada Janira Rocha nesse episódio? Todo mundo viu, né, aí às vésperas do carnaval, o grampo da Rede Globo, que naquela caixinha com aquele sonzinho característico das denúncias que se fazem contra bandidos, né, das denúncias que se fazem contra políticos corruptos, que são pegos com a mão, né, no dinheiro público ou no dinheiro alheio. Ao contrário disso, o crime da deputada Janira Rocha, dito nesse plenário pela própria deputada, seria estar apoiando a luta desses trabalhadores e conchavando, segundo os termos, confabulando para que esse movimento se estendesse nacionalmente e para que esse movimento acabasse com o Carnaval do Rio de Janeiro. Apesar de eu discordar dessa avaliação que foi colocada pela deputada em questão, mesmo que fosse isso, em nenhuma dessas acusações existe um crime tipificado pelo regimento interno dessa casa, pelo Código Penal ou pela Constituição. Não existe. A prática da expressão, da liberdade de expressão e o direito de opinião de um parlamentar é sagrado. Durante muitos anos, muitas pessoas lutaram no nosso país para que os parlamentares pudessem ter direito de opinião. Então, na verdade, existe uma tentativa de julgamento de alguma coisa que não que não é passível de julgamento, que não é julgável, na medida em que não constitui um ilícito, que não constitui um crime. Então, eu gostaria de maneira bem tranquila, colocar isso aqui, até porque em nenhum momento, nem a pequena nota do Jornal Extra esclarece isso, e nem a casa também se dignou a me fazer nenhuma representação formal. Eu sei que, a partir da nomeação da relatora, poderá se encaminhar, né, à Corregedoria e ao Conselho de Ética, né, para a abertura de um pedido de punição. Mas, objetivamente, não existe
a possibilidade que isso seja feito, a não ser que seja uma cassação política, a não ser que seja uma perseguição política, a não ser que seja uma tentativa de cerceamento, não existe a possibilidade desse pedido prosperar, na medida em que não existe crime. Então, eu queria colocar isso aqui, porque eu acho que esse precedente, ele é muito grave, e ele não é muito grave para a deputada Janira Rocha. Esse precedente é grave, como eu já falei aqui ontem, para o parlamento. Por que ele é grave para o parlamento? Porque se hoje um parlamentar pode ser penalizado, pode ser punido por expressar livremente as suas opiniões, uma coisa que lhe é garantida pela Constituição, que dirá de outros parlamentares, né, que têm problemas mais graves, inclusive, né, do que o que eu estou colocando aqui, que dirá desses outros parlamentares? Porque eu sou a favor do senso comum que está lá do lado de fora da nossa casa, que diz que o parlamento tem que ser controlado pela população, sim, que diz que a vida dos parlamentares, né, que são pessoas públicas, tem que ser abertas ao controle da sociedade civil organizada, da população e dos seus eleitores. Eu sou a favor que isso aconteça. Agora, isso traz consequências práticas para o parlamento. Isso traz consequências práticas na forma como esse parlamento vai se posicionar. Aqui não é um ataque à deputada Janira Rocha, aqui tem um ataque à democracia no nosso Estado. Porque se ataca a democracia do parlamento, se ataca o direito do parlamento poder livremente se expressar, se ataca a autonomia desse parlamento, porque esse processo não nasceu da cabecinha iluminada de uma parlamentar. Esse processo tem a ver com uma política do governo do Estado de tentar conter um movimento que não é possível de ser contido pela força. Tem a ver com a tentativa de se tentar calar opositores que não se calarão pela força, mas sim, né, reivindicam, dentro de um processo democrático, serem inseridos no debate da cidade, serem inseridos no debate daqueles setores sociais que procuram representar. A melhor política para esse debate não é ameaçar de cassação, não é pegar opositores e indiciá-los na Polícia Federal, não é pegar trabalhadores que ousam se mobilizar contrário e expulsá-los das suas corporações. Aqui a discussão tem que ser outra. E nós estamos aqui embaixo de um ataque que, mesmo em momentos de exceção, foram ataques que foram repudiados. Por exemplo, em 1968, ainda debaixo da ditadura militar, houve um encaminhamento por parte, né, dos generais que comandavam o país na época, de um pedido de cassação do deputado federal Márcio Moreira Alves. Ou seja, o que ele falava dentro do parlamento não estava agradando a ditadura militar e os coronéis. E, frente a esse pedido que foi feito, nem o MDB na época, que era oposição ao regime, e nem uma parcela significativa dos deputados que eram da Arena aceitaram esse ataque ao parlamento. Eles não aceitaram caçar um parlamentar por exercer da tribuna, durante a ditadura militar, o seu direito de opinião. E o que aconteceu logo após essa manifestação no Congresso? O que aconteceu? Os generais baixaram o AI-5 e fecharam o parlamento. Será que nós vamos protagonizar aqui no Rio de Janeiro, em pleno século XXI, embaixo de um governo que se orgulha a se credenciar como governo da modernidade, será que nós vamos permitir que esse parlamento tenha um comportamento, né, diferente do que foi o comportamento de um parlamento dentro da ditadura militar? Será que nós seremos aqui parlamentares mais covardes do que foram, né, os corajosos parlamentares nesse episódio do MDB e da Arena, que disseram aos coronéis que não iriam fazer a cassação daquele deputado? Então eu quero trazer essas questões aqui, porque eu acho que eu quero abrir, não vou botar nada embaixo do tapete. Nós temos que crescer com esses episódios. O Estado tem que crescer, o Estado do Rio de Janeiro tem que crescer, os trabalhadores envolvidos nesse episódio e nós parlamentares também. Não é possível
que se trate qualquer tipo de diferença política com esse tipo, né, com essa truculência que nós estamos vendo aí contra os opositores do governador Sérgio Cabral. E a política que o governador pede a essa casa que tenha para responder aos seus desafetos políticos é uma política que descredencia esse parlamento, é uma política que desvaloriza esse parlamento e é uma política que deixa esse parlamento, né, fragilizado em relação à opinião pública lá fora. Porque hoje a opinião pública olha para os serviços da saúde, olha para a educação, olha para os transportes públicos, né? Olha para o que está acontecendo com os trabalhadores, como é o caso dos bombeiros, e olha para o governador Sérgio Cabral e diz a ele: mas governador, o que é isso? Como é que é isso, governador? Como é que essas coisas podem estar acontecendo? E aí o governador, de maneira muito cômoda, pega todos esses problemas, joga para dentro da Assembleia Legislativa e joga os deputados dessa casa aos leões, porque são os deputados que aparecem para a opinião pública como sendo os responsáveis por gestar as políticas que estão prejudicando a população. Quando o povo vê lá fora, ele não vê que a mensagem e a política veio através de projetos de lei que são enviados para essa casa pelo governador Sérgio Cabral. O que eles veem, como foi no caso das barcas, é aquilo que é votado aqui dentro pelos parlamentares, que muitas vezes se veem enredados em responsabilidades que não são diretamente suas, mas responsabilidades que são do governador Sérgio Cabral, que de forma covarde constrói a política e joga para dentro do parlamento, fazendo chantagens a esse parlamento para que ele assuma frente à sociedade a responsabilidade daquilo que esse governador não tem coragem de assumir nos grandes meios de comunicação. O governador Sérgio Cabral quer ficar com os louros. O governador Sérgio Cabral, na hora que o retrato é bonito, ele se coloca lá no meio daquela foto. Mas na hora que a população cobra, na hora que a população se coloca truculentamente, nervosamente, reage a essa política, aí ele bota o parlamento carioca na frente e diz que a responsabilidade... Deputada, democraticamente, conclui. Já passaram 15 minutos. Vou concluir, que eu não vi, desculpa, presidente, eu não vi. Então, o governador vai e coloca o parlamento para responder por ele. Então, eu quero dizer aqui que eu não responderei por nada disso. Quero dizer aqui que eu não vou me calar frente a essa política. Eu sei que não existe ainda uma definição em relação à punição que querem me dar aqui, mas eu vou resistir a isso. Dia 20 próximo agora, eu já tenho uma audiência com o presidente da OAB Nacional, já estou fazendo contato com uma série de entidades da sociedade civil, vou me organizar junto ao meu partido, ao PSOL, para que nacionalmente a gente reaja a essa política que está sendo colocada aqui, de punição parlamentar, que vem aqui defender os direitos da população lá fora. Quero dizer que vou brigar pela democracia e os direitos desse parlamento. Se o conjunto desse parlamento não tem coragem de se organizar para defender as suas prerrogativas, quero dizer que vou fazer isso, porque acredito sim que é possível ter um parlamento, que não seja um parlamento levado a tranco pelo governador Sérgio Cabral. E acho que os democratas do nosso estado, tanto desse parlamento quanto da justiça e da sociedade civil organizada, tem que se unir agora e dizer para o governador Sérgio Cabral: pare, governador, alto lá, o senhor está indo longe demais. O fato de pertencer a um partido que hoje é hegemônico no estado do Rio de Janeiro não lhe dá o direito de passar por cima das instituições democráticas do nosso estado e do nosso país. Alto lá, governador, pare. E é esse chamado que eu quero fazer aos democratas dessa casa, aos democratas da sociedade civil, aos democratas do judiciário. Vamos dizer ao governador Sérgio Cabral que ele não é um rei, que ele tem limites e que ele tem que respeitar esses limites, porque a sociedade no Rio de Janeiro vai cobrar dele que ele respeite esses limites. Me desculpe pelo tempo, muito obrigado, senhor presidente.